lá embaixo, na sala de escola dominical, ajudando lá, né? Mas, de lá para cá, um pouco mais de 4 anos, né? Deus tem trabalhado na minha vida de diversas formas. E uma coisa que, no dia que eu me converti, eu contei para o meu irmão o que aconteceu. Meu irmão estava na casa do meu pai, e aí ele falou assim comigo: olha, às vezes Deus tem um chamado para você ser pastor. E na hora eu falei assim: não, pastor não, por favor, não quero não. Até porque meu pai é pastor, meu irmão é pastor, meu avô pastor, tem tio pastor. Aí eu falei assim: não, mais um, gente, falta de criatividade, né? Aí eu falei: não quero não. Mas Deus tem uma forma de chamar a gente, porque Ele conhece meu interior, sabe o que eu penso, sabia a forma que eu poderia não querer, né? Se alguém me falasse que ia ser pastor. Mas um dia, aqui na igreja, o Daniel era o pastor aqui, ele colocou um vídeo de uma tribo que estava recebendo a Bíblia pela primeira vez no idioma deles, né? E era uma alegria muito grande. Naquele dia eu me senti extremamente tocado e pensei assim: poxa, será que Deus está querendo alguma coisa para mim em relação a isso? E eu me senti chamado a trabalhar como missionário e, mais especificamente, com a tradução da Bíblia, né? Essa foi a forma que Deus conseguiu alcançar meu coração, né? E desde então eu fui procurar conversar com outras pessoas para saber, como é que eu vou fazer, né? Na época eu conversei com o Daniel, conversei com meu pai, com meu irmão, e todos foram, assim, falaram mais ou menos a mesma coisa, né? Falaram assim: olha, no Brasil, se você quer trabalhar com a tradução da Bíblia, você tem que conhecer muito o grego e o hebraico, que são as línguas originais, né, da Bíblia. E no Brasil, nenhum seminário tem uma profundidade muito grande em relação a isso. Todos têm grego e hebraico, mas não é muito profundo. Talvez você tenha que procurar fora do Brasil. E aí eu falei assim: onde, né? Então eu comecei a procurar, com a indicação de um aqui, indicação de outro ali, e até que eu foquei um pouco mais em um seminário, que é para onde eu e a Fabiana e os meninos vamos, né? Que é em Grand Rapids, Michigan, né? O Seminário Puritano Reformado, Seminário Teológico Puritano Reformado, né? E eu foquei lá porque lá eles tinham algumas facilidades para eu conseguir ir com a minha família. Eu tinha a possibilidade de conseguir bolsa, tem mais apoio, então não ia ser assim: eu vou lá de qualquer jeito, né? Eu teria um suporte maior para poder fazer essa transição. Para quem não sabe, aqui eu estou numa situação assim, bem confortável. Eu sou bombeiro, concursado, bombeiro militar, então estou numa situação muito confortável. Eu vou fazer uma mudança para ser um estudante, para sair de uma situação confortável para me tornar um pobre de um estudante nos Estados Unidos, né? Mas Deus está abrindo as portas, a gente já conseguiu uma bolsa que vai ajudar no nosso sustento, ajuda parcialmente no nosso sustento, outras pessoas têm nos ajudado, a igreja vai ajudar, então a gente ainda está levantando apoiadores para poder nos ajudar nessa transição, mas até agora Deus tem nos abençoado e nos encaminhado para isso, né? Então, o Rafael falou em julho, nós estamos indo, vai ser uma despedida, mas a gente ainda tem tempo para ir despedindo aos poucos, né? Depois de 4 anos e pouco aqui na igreja, praticamente 4 anos e meio, a gente vai despedir para, quem sabe, depois podermos voltar, né? E agora é a primeira vez que eu venho pregar mesmo, né? Aí o Rafael me deu essa incumbência de trazer a mensagem, eu já me senti assim, poxa, muito mais pressionado do que só trazer o meu testemunho, mas já tem 2 semanas que eu estou pensando a respeito, escrevi o sermão, apaguei, escrevi de novo, umas 3 vezes já, mas espero, assim, em Deus mesmo, que o que seja proferido aqui seja a palavra dEle, e não alguma coisa que venha só da minha vã filosofia, né, do meu próprio pensamento, mas que Deus possa transmitir a mensagem para a gente hoje. Então, eu vou fazer a leitura bíblica aqui de Coríntios, 1 Coríntios 10, do versículo 14 ao 24. É uma continuação daquilo que o Rafael pregou semana passada. Vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos
não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Vou orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, e para mim isso é uma responsabilidade muito grande, trazer a palavra à igreja. Eu peço que o Senhor fale através de mim, e que não seja apenas uma mensagem pessoal, algo do meu próprio entendimento, mas que o Senhor consiga transmitir a Tua palavra hoje aqui. Que não haja nenhum empecilho, nenhuma forma que atrapalhe essa comunicação. Nem mesmo a minha pouca qualificação ou a minha falta de jeito possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar hoje, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar me usando hoje e que possa também estar dando iluminação à igreja para poder compreender essa palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos voltar lá. O texto começa aqui, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E ele começa com essa expressão, portanto. A expressão portanto normalmente você usa quando você quer concluir uma ideia, né? Mas aqui ele está se referindo àquilo que ele já falou, desde o versículo 1 até o 13, quando ele está dizendo que o povo de Israel, apesar de ter andado junto com Deus no deserto, eles andavam debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, foram batizados junto com Moisés, mas mesmo assim se perderam em alguns pecados. E por se perderem nesses pecados, pereceram no deserto. Apesar dessa proximidade que eles tinham com Deus, eles se desviaram, pecaram e acabaram perecendo no deserto. Então ele começa aqui falando de um desses pecados que ele já mencionou lá, né, que é a idolatria. Então ele fala, portanto, fugir da idolatria. Mas ele não vai concluir aí. Ele vai começar um pensamento, ele vai começar a explicar o porquê que a igreja de Corinto deve fugir da idolatria. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia durante o texto, vai explicando o entendimento para ele, dando uma forma deles entenderem isso durante o texto. É como se Paulo estivesse falando o seguinte, fugir da idolatria. Primeira coisa, só pensa nisso. Depois eu explico para vocês por quê, tá? Mas por enquanto você só foca nisso. Eu lembrei de um caso aqui que aconteceu lá em casa outro dia. Eu estava voltando de uma viagem, aí cheguei em casa muito cansado, tal, não tinha comido nada durante a viagem, aí estava com dor de cabeça, tal, e pedi uma pizza, né, para comer lá em casa, porque eu não ia para a cozinha. A Fabiana também não. Então eu pedi uma pizza. Aí, assim que a gente começou a servir, nós temos um adolescente lá em casa que ele resolveu colocar a pizza quase inteira, o pedaço da pizza na boca. Aí eu falei assim, ô adolescente, ô Guilherme, não come tudo de uma vez não enfia a pizza inteira na boca não. Aí ele, na sua adolescência, perguntou, por quê? Aí eu falei assim, olha, eu estou sem paciência para te explicar agora, eu não vou te explicar, mas tem um motivo. Então Paulo explicou, mas primeiro ele fala, não faça. Aí depois eu expliquei para o Guilherme, depois que eu comi, a dor de cabeça melhorou, fiquei um pouco mais calmo, eu expliquei para ele os vários motivos para ele não enfiar o pedaço de pizza inteiro na boca. Aí ele falou assim, tá, entendi, beleza, compreendi. Então resolveu. E Paulo faz isso também, ele explica o porquê
que eles não devem se misturar com a idolatria, que já era comum ao povo lá na Grécia. Para quem não sabe, Corinto era uma cidade da Grécia, uma grande cidade da Grécia. Então, eles tinham toda a influência da cultura grega, né? Da idolatria que era comum para eles, né? E aí ele fala o seguinte, no versículo seguinte ele fala: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. O que ele está dizendo aqui? Essa palavra criteriosos, ela quer dizer pessoas já experimentadas, pessoas com sabedoria. Ele não está falando, ele está falando o seguinte: olha, eu vou falar para quem já tem capacidade de entender o que eu estou falando. Eu não estou falando para não crente, eu não estou falando para uma pessoa que às vezes acabou de se converter, que ainda está aprendendo muita coisa, eu já estou falando para pessoas que têm capacidade de entender. E por isso ele fala: julgai vós mesmos o que digo. Esse julgai vós mesmos o que digo não quer dizer o seguinte: olha, agora vocês analisam o que eu estou falando e decidam aí se está certo ou não. É o seguinte: vocês que têm capacidade de entender, usem essa capacidade e entendam o que eu estou falando, né? É o que ele diz aqui. O que Paulo parece que ele está tratando aqui? Eu não quero tratar aqui dizendo para vocês: vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, o livro de regras do Paulo. Não, não é isso que ele está querendo. Ele está querendo explicar, fazer com que a igreja entenda, tenha discernimento e eles mesmos consigam compreender quais que são as situações, como que eles devem conduzir a vida deles enquanto cristãos, né? E eu achei interessante porque eu vi uma conexão muito grande aqui com a nossa igreja. Aí eu fui consultar esses dias qual que é a missão da comunidade Horizonte. Vocês se lembram? Alguns devem lembrar. Para quem não lembra, eu vou ler. A missão da comunidade Horizonte é ajudar a cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, que está crescendo na identidade, na comunidade e na missão de Jesus Cristo. Não parece que é uma coisa parecida que Paulo está querendo aqui? Ele está querendo que aquela comunidade lá, a comunidade de Coríntios, sejam pessoas maduras e tenham a capacidade de crescer espiritualmente sem precisar ficar ele falando toda hora: é isso, é aquilo, pergunte para o pastor. Vai lá no story do Instagram e faz uma perguntinha: pastor, isso pode, isso não pode? Não, não era isso que ele estava querendo. Ele estava querendo que eles tivessem maturidade e discernimento. Mais ou menos o que é a missão da nossa igreja, né? E aí Paulo começa a explicar o porquê que não pode ter essa relação do crente com a idolatria, com aqueles cultos, aqueles sacrifícios que existiam lá na Grécia, né? Aí ele fala o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, quando nós bebemos do cálice, participamos da ceia, bebemos do cálice, comemos do pão, não nos tornamos todos um em Cristo? Não estamos aqui participando junto com Cristo, em comunhão uns com os outros? E aí ele está fazendo essa ligação exatamente para as pessoas pensarem: poxa, quando eu vou lá e como participo o Rafael outro dia falou que era um churrasco, né? Eles iam lá, sacrificavam algum animal e queimavam a carne e comiam. Então, quando eu estou comendo, participando desse churrasco lá, tem uma implicação maior, assim como tem quando você participa da ceia aqui. Ela tem um sentido espiritual, de eu me tornar parte de um corpo, e esse corpo sendo um em Cristo. Tanto é que ele continua aqui, nessa ideia de unidade, no próximo versículo, continuando: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Só essa ideia lá também poderia ser confundida, porque Paulo, até um pouco antes nessa carta, ele fala que tinha muitas pessoas lá que iam para lá e estavam bebendo muito, comendo muito. Então, a ideia que nós temos é que lá não era uma ceia igual nós temos aqui, lá era uma refeição mesmo. E aí ele dá essa ideia de que
que a ceia que eles estavam tendo ali não era apenas uma refeição. Para a gente fica muito claro, né? Porque não dá nem para a gente considerar uma refeição. É um pãozinho, um suquinho, não enche a barriga de ninguém. Mas lá não era essa realidade, era parte de uma refeição, e ele queria deixar claro que não era apenas uma refeição. E então ir lá no templo de Artemis, Diana, ou Dionísio e outros deuses e fazer uma refeição lá não era simplesmente se alimentar, confraternizar com os amigos, né? E agora Paulo usa de novo uma figura lá de Israel, né? Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Quando o Rafael explicou isso daí, ele falou, como que era o sacrifício? O cara levava um cordeiro, né, um animal, parte dele ele matava e parte dele ele colocava no altar para ser queimado, normalmente a parte gordurosa, alguns outros órgãos assim, era colocado no altar. Uma parte ele oferecia para o sacerdote e a outra parte ele ou a família dele, eles comiam, né, assavam e comiam. Era assim que acontecia. E o que está acontecendo ali? Você está deixando uma parte do animal no altar, que é para Deus, outra parte do sacerdote, outra parte para mim. Está havendo ali uma comunhão. É como se Deus, o sacerdote e o israelita lá, eles estivessem em comunhão ali, comendo juntos. E essa figura é interessante porque ela nos lembra de uma outra reunião que houve em volta de uma mesa de pessoas comendo junto. E nessa mesa era uma mesa completa, né? Tinha lá o sacerdote, o sacrifício, o cordeiro e Deus ao mesmo tempo. Só que tudo encarnado em uma pessoa só, que era Jesus à mesa com os discípulos. A última ceia simboliza exatamente isso. Jesus era o sacerdote, o cordeiro, e ele era Deus ao mesmo tempo, tendo comunhão com os seus discípulos, tendo comunhão uns com os outros, né? E então a gente continua aqui, Paulo continua, né, falando o seguinte: o que digo, pois? Nesse versículo 19 é muito interessante porque ele está querendo corroborar algo que ele já disse. Lá atrás, quando Paulo falou o seguinte, olha, esses ídolos aí, para quem vocês fazem esse sacrifício, eles não significam nada. A carne que vocês sacrificam para eles também não tem nenhum valor espiritual. Tanto é que ele falou assim, se estiver vendendo lá no mercado, é só não perguntar se foi sacrificado para o ídolo, que você pode comprar, não tem problema. A distinção que ele faz é em relação à consciência das outras pessoas, mas não em comer a carne, propriamente dito. Ele fala assim, se isso for escandalizar o outro, não faça, né? Mas em comer a carne, não tem problema, o ídolo lá não significa nada, e aqui ele corrobora a mesma ideia. Ele fala o seguinte, que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não, aquilo que se sacrificou para o ídolo é um animal, não tem nenhuma coisa fora do normal. O Rafael falou, não vou comer e vai me dar alguma coisa diferente. O ídolo em si é alguma coisa? Não, não é nada, é uma estátua, não tem valor nenhum. Aqueles deuses deles lá, eles existiam? Não, era uma criação da própria mente humana. Quem que é Zeus? Quem que é Dionísio? Quem que é, sei lá, outros deuses qualquer que eles cultuavam? Ninguém, não vale, não tem valor nenhum. Só que, aí no 20 ele acaba com a festa, né? Ele falou assim, se até aqui, isso que vocês faziam é a ninguém, não tem valor nenhum, aí no 20 ele vai lá e estraga um pouco a brincadeira. Aí ele fala o seguinte, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quando ele fala isso, eu falei assim, ele estraga a brincadeira, por quê? Porque até no 19, alguém podia estar criando alguma argumentação na cabeça, falando assim, não, mas eu não estou indo lá para cultuar, eu estou indo lá com boas intenções, eu estou indo lá só para participar com os amigos, para comer, para eu poder, às vezes vou lá, participo com um amigo, mas convido ele para vir para a igreja também, tal. Mas aí Paulo fala o seguinte, olha só, o que eles estão fazendo lá é para demônios que eles estão fazendo. Olha que coisa horrível. Não tem como você se
ir lá só comer um negocinho, sem se associar aos demônios. E aí eu fico imaginando como Paulo estaria falando isso. Eu fico pensando o seguinte: ele fala, parece que de uma forma carinhosa aqui, no final, né? Ele fala assim, isso é para demônio. Aí depois, eu fico pensando que era com a ênfase, depois ele fala assim, eu não quero que vocês se associem com demônios. É uma preocupação que Paulo tem, para que eles não tenham esse relacionamento lá no meio do sacrifício, para que eles não sejam, não tenham essa comunhão com coisas diabólicas, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, como que a gente se relaciona com isso, né? A gente não tem templo aos deuses gregos aqui. A gente, pelo menos da igreja, a gente não frequenta nenhum tipo de culto que a gente tenha esses sacrifícios a outras coisas, né? Mas onde que está a relação disso aí conosco hoje em dia? Quando eu fui pensar sobre isso, eu falei assim, vou ter que pensar de onde vem a idolatria. De onde surge a idolatria dentro do nosso coração, né? E aí eu fui pensar, poxa, como que isso ocorre? Eu tenho que voltar lá atrás. Aí eu voltei lá no Gênesis, né? Na criação do homem. Deus, quando cria o homem, Ele cria com uma finalidade. E a primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, ela é exatamente isso. Ela fala, qual é o fim principal do homem? E a resposta dá uma direção, que é a direção que a gente tem que entender aqui. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o homem, como toda a criação, foi criado para a glória de Deus. Porém, existe uma diferença do homem para o restante da criação, porque o homem também foi criado para que ele tenha prazer em Deus e tenha sua plena satisfação em Deus. E isso ele tinha lá no Éden. Essa comunhão do homem com Deus existia, tanto é que Deus ia todo fim de tarde lá, ter um tempinho com Adão e Eva, né? E eles se relacionavam diretamente. Mas o que acabou com isso? O pecado. Assim que o pecado entrou na humanidade, o homem não é puro o suficiente para ter uma relação direta com Deus. Só que eu fui criado para essa relação, só que eu não posso mais. O que acontece? Cria um vazio em mim. Existe um buraco dentro de mim, porque se eu fui criado para uma relação com Deus e hoje eu não posso mais me relacionar diretamente com Deus, vai faltar alguma coisa em mim, né? E aí, como que o homem pode suprir essa falta? Deus sabia que o homem não conseguiria viver sem atingir o propósito dele, que é uma relação com ele. E ele proporciona um meio. Esse meio era através de um ritual de purificação, que era do sacrifício. E a gente vê esse sacrifício lá no início, logo depois que o homem sai do Jardim do Éden. Primeira parte da Bíblia que cita um sacrifício desse é quando Abel, que era um pastor de ovelhas, filho de Adão e Eva, vai lá e oferece um sacrifício a Deus daquele rebanho que ele tinha. Ele vai lá, sacrifica, separa a parte gorda para Deus e oferece para Deus. E Deus se alegra com isso. Por quê? Porque ali está tendo a purificação e assim pode haver comunhão de Deus com o homem, né? Olha, interessante isso, né? Isso nos leva a pensar de um outro sacrifício que acontece bem depois, né? Que proporciona a comunhão de Deus para com o homem, né? Só que o homem, nas suas falhas, etc. e tal, falou assim, eu não estou vendo Deus, eu não consigo conversar com Deus, cadê Deus? Eu preciso de um Deus. Aí ele vai lá e cria para ele imagens, cria para ele deuses que ele consegue ver na natureza, começa a chamar o sol de Deus, começa a dizer que a chuva é Deus, começa a chamar a natureza mesmo de Deus e cria essa idolatria. E é o que as pessoas lá em Corinto estão fazendo. Eles estão criando essa idolatria. E eles criam sacrifícios muito parecidos com o que os próprios israelitas faziam, né? São formas de sacrifício parecidos. Só que isso aí teria como preencher o vazio deles? Não tem como. Se o vazio deles tem que ser preenchido com Deus, e eles estão fazendo sacrifícios para Deus que não existem, eles não tinham como preencher o vazio deles. Então, os deuses deles têm outras conotações. Dionísio é o deus do vinho,
eu esqueci o nome da outra deusa lá, que é a deusa do amor. Então, nesses sacrifícios, eles se enchem. Afrodite, exatamente. É a deusa do amor. Então, nesses cultos lá, nesses rituais que eles têm lá, eles não se enchem apenas do sacrifício, eles se enchem de vinho, se enchem de relações sexuais para poder sentir uma satisfação. Satisfação essa que nunca vai ser preenchida. Então, para eles se sentirem satisfeitos, eles se enchem de um monte de outras coisas, que não necessariamente de Deus. Então, vamos raciocinar. Se ele se enche de outras coisas que não é Deus, para suprir a falta de Deus, o que é idolatria? É aquilo que eu tento colocar na minha vida para suprir a falta que eu sinto de Deus. Todas as vezes que alguma coisa se torna tão vital para mim, a ponto de dar sentido na minha vida, que está no lugar de Deus, é idolatria. Deus já providenciou lá uma forma da gente se relacionar com Ele, através de um sacrifício. E esse sacrifício foi feito completamente em Jesus. Jesus permite que nós tenhamos essa relação de novo com Deus, que a gente tenha comunhão novamente com Deus. O sacrifício de Jesus é mais ou menos a ideia de uma ponte que é criada novamente entre eu e Deus, assim como eles tentaram fazer lá atrás, criando uma torre para chegar em Deus. A minha falta de Deus é tão grande que eu preciso criar uma torre porque eu não consigo ficar sem Deus. Mas essa torre não deu certo, né? Dividiu a língua de todo mundo. Mas Deus cria essa ponte, essa conexão, através do sacrifício do próprio Filho dele, né? Só que todas as vezes que eu busco outras coisas para para sentir essa satisfação, que não é Jesus, que não é um relacionamento com o próprio Deus, a gente pode considerar isso idolatria. Ontem o Rafael falou assim de uma coisa, e bem interessante, eu já tinha falado antes, eu falei assim, nossa, deu spoiler. Quando você usa alguma coisa que até é boa, como uma forma de preenchimento, isso também se torna ruim. Ele falou do casamento. O casamento, quando você cria expectativa no seu casamento, que isso vai suprir a falta que você tem de Deus, esse casamento também, você está colocando uma expectativa errada. E isso aí também pode ser uma coisa que está te desviando dessa comunhão com Deus. Eu posso colocar a expectativa de suprir minhas faltas nos meus filhos, no meu trabalho, no dinheiro e diversas outras coisas. Mas essas coisas nunca vão suprir a falta que eu tenho de Deus, né? Então, a gente pode estar, de certa forma, indo para a idolatria. E não tem como a gente se relacionar com a idolatria e se relacionar com Deus ao mesmo tempo. É como se eu tivesse um tanque do meu carro que foi feito para colocar gasolina. Eu encho de óleo lá. O que vai acontecer? O meu carro não vai funcionar, mas também não vai caber gasolina. Então, eu não consigo me relacionar com aquilo que eu preciso, que é com Deus, porque eu estou cheio de outras coisas, né? E aí, Paulo fala sobre isso no próximo versículo, quando ele fala, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É incompatível, não tem como. Vocês não podem estar associados à idolatria e se relacionar com Deus. Você pode vir aqui e comer o pãozinho e beber o suco? Pode. Mas espiritualmente você não tem como ser preenchido por Deus, por um relacionamento com Deus, se você está preenchido com outras coisas, né? E Paulo continua aqui, falando, provocaremos zelos no Senhor? Nós vamos provocar ciúmes no Senhor? Nós vamos provocar um sentimento ruim no Senhor? Eu falei assim, toma cuidado, gente. Lá atrás vocês já viram, o povo que foi pela idolatria, foi pelas relações sexuais ilícitas, se encheu de pecado, eles provocaram um sentimento no Senhor. Provocaram em Deus um sentimento. E qual que foi a consequência? Então ele fala o seguinte, vocês vão fazer isso? Por um acaso vocês se acham mais fortes que Deus? Vocês se acham mais fortes que o Senhor? E esse mais fortes aqui, a gente pode entender de outra forma também. Por exemplo, vocês se acham num nível intelectual, num nível de santidade tão grande, que vocês não se importam com a idolatria, não te atinge, mas atinge o próprio Deus? Como pode? Vocês estão acima de Deus, nessa santidade de vocês? Não estão, né? A resposta aqui é, não estão. E aí, Paulo começa a estar falando disso aqui, mas é engraçado e interessante, porque a gente está vendo o seguinte, Paulo está colocando um limite de um lado.
Ele está preocupado com o excesso de liberdade. Ele não está querendo citar um monte de regrinha, falar, faz desse jeito, faz daquele jeito. Livro de regras do Paulo não é isso que ele quer fazer. Tanto é que ele está querendo que as pessoas pensem por si mesmas. Mas ele também não está querendo falar o seguinte, então faz de qualquer jeito, faz do jeito que vocês quiserem. Ele coloca um pouco de limitação aqui. Quando ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, eu posso tudo. Por quê? Eu não sou julgado pelas minhas obras. Sou. A partir do sacrifício de Jesus, Jesus já levou o preço do meu pecado, já levou sobre si a culpa do meu pecado e eu já sou purificado, já sou santificado em Cristo Jesus. Então, minhas obras aqui não importam tanto. E ele falou assim, não é bem assim. Todas as coisas eu posso, mas nem todas eu devo. Né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E edifica o quê? A si mesmo. Ele está preocupado aqui só com a edificação pessoal, só com o crescimento pessoal? Não é isso que a gente consegue entender, né? Paulo está preocupado também com o crescimento uns dos outros, o crescimento do corpo de Cristo, o crescimento da igreja, né? Assim que ele fala no próximo versículo, ele fala exatamente disso. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. A mesma ideia que ele colocou lá atrás. Ainda que uma coisa não seja problemática para você, se isso vai causar escândalo, vai fazer o seu irmão tropeçar, isso não traz crescimento para a igreja, traz divisão, traz contenda, traz assim, uma concepção errada daqueles que são novos na fé, se afasta disso, não faça isso, porque o objetivo não é apenas o seu crescimento, o objetivo é a comunhão e o crescimento de todos coletivamente, uns ajudando os outros a crescerem, e a igreja ser edificada, né? A noiva de Cristo ser edificada nesse crescimento, né? Eu acho que o texto, ele, numa primeira leitura, não é tão fácil de ler, mas a gente, com um pouco mais de cuidado, a gente consegue entender e ver uma aplicação. E eu queria concluir aqui essa nossa meditação. Não sei se demorei, se foi muito rápido, mas também não estou preocupado. Não, nem coloquei o relógio para contar o tempo aqui, não. Mas eu queria concluir falando o seguinte, qual que é a ideia que Paulo tem nesse texto? Paulo, ele quer ensinar as doutrinas, ele quer ensinar discípulos maduros, ele quer que a igreja amadureça e cresça. E até porque Paulo não estaria ali presente o tempo inteiro, como vocês viram, mais no início da carta, eles tiveram lá uma divisão sobre quem que era o líder. É Paulo, é Pedro, tem outro lá que esqueci. Qual que é? Apolo, exatamente. Tem uma divisão sobre quem que era o líder. Então, Paulo não estava lá para ficar ensinando o tempo inteiro, mas ele quer que, a partir de uma maturidade, eles consigam entender aquilo que ele está ensinando nessas doutrinas. Ele não está criando uma lista de regras, né? E isso aí vai diretamente de encontro com um versículo que a gente acha lá em Jeremias 31, 33, que lá está dizendo o seguinte, que um dia Deus vai colocar no coração de todo mundo a própria lei, para que nós tenhamos o discernimento para seguir a lei, e não para ficar seguindo regra, né? Para que nós, no nosso coração, o Espírito Santo nos incomode, para que a gente saiba, olha, isso eu não devo fazer, isso eu estou em paz, né? Para eu não precisar ficar seguindo uma regrinha, assim como já aconteceu com os judeus. Então, Paulo não quer voltar ao judaísmo, né? Porque o que a gente entende, muitas vezes a gente tem na mente que os judeus simplesmente seguiam as normas que estavam escritas na Bíblia, mas não era bem assim. Muitas vezes eles estavam seguindo muitas coisas que eram da tradição deles. Eles tinham o que eles chamavam da lei oral. A lei oral era o quê? Era o que os rabinos interpretaram da lei e colocaram como novas regras para eles seguirem. Então, isso aí é muito mais a tradição do que da própria palavra de Deus. E Paulo não vai voltar nisso aí, né? Ele não quer que voltem nisso daqui.
Aí, no versículo de Jeremias diz o seguinte: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, como que a gente pode buscar esse discernimento? Como que a gente pode querer que Deus coloque essa lei no nosso coração para a gente não precisar ficar seguindo um manual, né? Muitas vezes a gente se vê em dúvidas mesmo, né? Poxa, será que isso aqui que eu estou fazendo está certo? Será que essa minha atitude não está atrapalhando minha comunhão com Deus? Né? E às vezes é coisa simples, né? Coisa simples. Às vezes o meu próprio trabalho pode estar trabalhando. E a gente precisa de discernimento. Quem pode nos dar esse discernimento é o próprio Espírito Santo. Então, o que a gente deve fazer é buscar a Deus em oração, buscar essa comunhão com Deus, para que o próprio Deus nos mostre qual que é o caminho que nós devemos seguir enquanto cristãos, e não ficar num livro de regras aqui, né? A gente deve buscar a Deus e seguir, como diz lá em Colossenses 3,15, que seja a paz de Cristo o árbitro dos nossos corações, que a paz de Cristo nos faça entender o que devemos ou não devemos fazer, né? Que a palavra de Deus seja o meu guia, que Cristo me dê a paz quando eu estiver em verdadeira comunhão com Ele, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nós não precisamos hoje mais de nenhum sacrifício, o sacrifício já foi feito, Ele é o sacrifício, Ele limpou nossos pecados, Ele é o intermediário, Ele faz o papel hoje do sacerdote e Ele restabelece a nossa comunhão com Deus. Tudo que a gente buscar para suprir nossas necessidades, fora disso, é idolatria. Eu queria concluir então, né? Só pedindo para que Deus nos abençoe e nos dê esse discernimento, essa capacidade de entender, essa capacidade de seguir a Cristo para suprir essas faltas que nós temos nos nossos corações. Aquilo que falta em nós só pode ser preenchido com a presença de Deus, com aquilo que foi nos tirado lá no início. E quem é capaz de nos suprir isso, e capaz de nos conectar novamente a Deus, é Jesus. Se não for por Ele, correr atrás do vento, como Salomão disse. É só isso, eu vou orar para a gente terminar. Senhor Deus, graças a Deus pela sua palavra, graças a Ti por Jesus Cristo, que limpou totalmente o nosso pecado. E nós podemos nos fazer santos, purificados, de uma maneira que nós podemos nos relacionar com o Senhor. Ó Senhor, graças porque o Senhor não nos culpa mais pelas nossas falhas. Nós não precisamos mais buscar outras formas para preencher o vazio que nós temos, porque o Senhor é capaz de encher o nosso coração com o seu amor, nos encher com a alegria que só vem do Senhor, que é perfeita. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que nós possamos sempre lembrar que, de primeiro lugar, colocar o Senhor nas nossas vidas, de primeiro lugar, buscar a Ti para suprir as nossas faltas. Graças ao Senhor por Jesus Cristo, nos abençoe, Senhor, e nos guarde. No nome de Jesus, amém.